Queridos irmãos, boa noite, saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero dizer da minha alegria e satisfação de retornar à igreja aqui e particularmente para participar desse primeiro encontro da Fé Reformada aqui em Santos. Como bem disse o reverendo Leandro, ele é o desdobramento de um movimento que começou há cerca de 20 anos em Manaus, na igreja do pastor Jaime Marcelino, quando, pela primeira vez, um evento com esse nome foi realizado. E, a partir dali, a ideia pegou e, durante esses anos, o movimento se espalhou pelo Brasil, a ponto de que, durante o ano, muitos eventos desse mesmo formato são realizados em todas as partes do Brasil. Especialmente quando chega o mês de outubro, novembro. Esse ano mesmo eu devo, em outubro e novembro, participar de uns 6 ou 7 encontros da Fé Reformada, falando desde o norte até Curitiba, Paraná, para dar uma ideia para vocês da extensão. Mas o que é que isso significa? Significa que nos anos recentes tem havido um despertar do interesse pelas grandes doutrinas da graça que foram defendidas na Reforma Protestante. E não é muito difícil tratar a origem desse interesse no Brasil. Nós entendemos que Deus se utilizou de algumas coisas que aconteceram. Primeiro, a chegada no Brasil de missionários ou de missões que tinham interesse em publicar material reformado, que não havia antes. Para vocês terem uma ideia, eu, quando estudei teologia, para me formar pastor, na década de 80, tive que ler Calvino, as Institutas de Calvino e o livro de teologia sistemática, que era Berkhoff, em espanhol, porque não tinha em português. Isso foi na década de 80. E olha que os reformados já estão no Brasil há mais de 150 anos. Mais de 150 anos. Então, missionários vieram para fundar missões literárias com o propósito de publicar textos reformados antigos e novos, e modernos. Destaco entre eles a editora Fiel, a PS, Publicações Evangélicas Selecionadas, depois surgimento da editora Vida Nova, sob a orientação do Dr. Russell Shedd, e várias outras editoras que não têm o mesmo renome, mas que contribuíram para isso. Além disso, o Jaime Marcelino, lá em Manaus, começou esse modelo de encontro focado nos temas principais da Reforma Protestante, trazendo preletores de renome do exterior. Depois de um tempo, isso se tornou desnecessário porque apareceram nomes de peso aqui no nosso próprio país, embora ainda seja comum trazer pessoas que são bem conhecidas lá fora. Então, aqui já estiveram no Brasil John Piper, Carson, Mark Dever, Tim Keller, que está vindo agora, e todos esses grandes nomes que a gente conhece da literatura e que são pessoas de renome mundial, eles têm estado no Brasil. Recentemente, John Piper esteve no Brasil, pregou num evento desses em Campina Grande, onde eu tive também o privilégio de pregar. Pregamos para 12 mil pessoas. 12 mil pessoas. Ele disse assim que nunca tinha pregado para um auditório tão grande. E realmente era impressionante. A gente não conseguia abarcar o auditório. Por exemplo, eu estou olhando aqui, eu estou vendo o auditório todo. Lá, não tinha como você ver o auditório todo de uma vez. Você tinha que virar, né, e virar para poder ver o auditório todo, aquele mar de gente. Todos interessados na fé reformada. E eu atribuo também, em último lugar, ao surgimento das mídias sociais. Alguém já me comentou que as mídias sociais estão para esse avivamento que está acontecendo no Brasil, do interesse pela fé reformada, como a imprensa esteve para a reforma do século XVI. Se a imprensa não tivesse sido descoberta pouco antes de Martinho Lutero pregar as suas 95 teses lá na porta do castelo de Wittenberg, elas teriam ficado presas até lá, até hoje. O que Lutero fez? Ele se valeu da imprensa para panfletar a Europa inteira com as 95 teses e os livros que ele escreveu, fora folhetos e tudo mais. Então, aquilo fez com que o fogo da reforma se espalhasse pela Europa. As mídias sociais têm um papel similar nos dias de hoje. Centenas e centenas e centenas de pessoas que têm acesso
às redes sociais, ao YouTube, eles consomem, estudam, leem e se alimentam de material produzido por pastores de linha reformada, de pregação expositiva, do exterior, quando legendados, né, quando traduzidos, e mesmo aqui no Brasil. E isso tem feito uma diferença muito grande, Então, eu atribuo um encontro como esse aqui em Santos, exatamente a todos esses fatores. Nós estamos vivendo esse momento, e esse evento aqui faz parte integral do que Deus está fazendo no nosso país. E por isso que eu falei que eu estava tão feliz de estar aqui e participar desse evento. Muito bem. Como já foi dito, o nosso tema nas duas palestras que teremos hoje à noite é Sola Scriptura, que é o primeiro dos chamados 5 slogans da Reforma Protestante. Então, esses 5 slogans, somente a Escritura, somente Cristo, somente a fé, somente a graça e glória somente a Deus, eles não foram formulados assim por um reformador especificamente. Calvino, não foi Calvino que elaborou isso aqui, e Lutero muito menos. Mas ele é a condensação que foi feita depois dos passos iniciais da Reforma, pela segunda geração de reformadores. Foi uma condensação, um resumo que eles fizeram do que seriam os pontos mais importantes da Reforma Protestante. Se alguém perguntasse, defina assim, procure nos dar um resumo do que é que os reformadores estavam querendo, então os chamados 5 solas seriam a resposta que se daria para aquela época. Eles resumiriam o pensamento dos reformadores. É claro que vocês sabem que os reformadores eles não pensavam exatamente igual sobre todas as coisas na área de teologia. Então, Lutero diferia de Calvino, que diferia de Melanchthon, que diferia de Bucer, que diferia de Knox, e em pontos relacionados com o governo da igreja, a relação da igreja com o Estado, forma de batismo, e uma série de outras questões. Mas todos os reformadores, independente da linha que eles seguiram, os luteranos, os calvinistas, os zwinglianos e outros, eles todos concordariam que esses pontos eram os pontos centrais da Reforma Protestante. E quando a gente examina esses pontos, a gente percebe que eles não eram novidade. Os reformadores não criaram alguma coisa nova, porque esses 5 pontos, eles são todos ensinados nas Escrituras. O que eles fizeram foi recobrar essas doutrinas, que a gente chama as antigas doutrinas da graça, e que tinham sido esquecidas ou diminuídas, minimizadas durante o período da Idade Média, quando a Igreja Católica, através dos seus dogmas, das suas tradições, do conceito de revelação continuada, da tradição oral, do magistério católico, do papado, como sendo a sucessão apostólica de Pedro, tudo isso abriu a porta para que na igreja entrassem doutrinas estranhas e práticas mais estranhas ainda, soterrando o evangelho simples da graça de Deus que Martinho Lutero descobriu e resumido na passagem que diz: o justo viverá pela fé. Então, esses pontos, para nós, eles nada mais são do que o resumo do que a Bíblia ensina a respeito do caminho da nossa redenção e do propósito pelo qual Deus interviu nesse mundo, na cruz do Calvário, para salvar pecadores como nós. Então, essa é a primeira palavra que eu daria a respeito disso. Eu iria um pouquinho mais adiante e diria que esses 5 pontos, eles estão bem relacionados com a doutrina da salvação, que a gente chama de soteriologia. Embora, é claro, eles transbordem para outras áreas também. Eu digo isso para que a gente não caia no perigo e na tentação de pensar que a Reforma Protestante é só isso aqui. Na verdade, o pensamento da Reforma Protestante é muito mais abrangente do que esses 5 solas poderiam dizer. Os solas, eles nos dão a base, e a partir daí, o pensamento reformado se desenvolveu para muitas outras áreas. Os reformados foram para a área da ciência, foram para a área das artes, para a área da música, da economia, da política. A influência reformada se fez sentir em todas as áreas da sociedade na Reforma. A ponto de que a Reforma Protestante, que começou como um movimento espiritual, acabou sendo a mola impulsionadora de um movimento muito maior,
que alterou a face da Europa no século XVI, e dali os Estados Unidos e outros países onde essa influência se fez sentir. O nosso desejo é que o mesmo efeito aconteça no Brasil. Pela graça de Deus, o Brasil é um país que tem, segundo as estatísticas, cerca de 30% da sua população se confessando de alguma forma evangélica. Pouco vemos da influência desses 30% na ética, na moral, nos costumes, na educação, na política do nosso país. Talvez isso se deva ao fato de que essa visão inicial dos reformadores se perdeu. Esses 5 pontos, esses 5 solas, eles nos dão uma base para avançar mais além do que a nossa salvação individual e nossa participação na igreja. Mas também ele nos dá o fundamento do que nós chamamos de uma cosmovisão, uma visão de mundo, que é radicalmente diferente da maneira como as pessoas que não conhecem a Deus e que seguem ideologias como o humanismo, o materialismo, o evolucionismo e o ateísmo, é radicalmente diferente da maneira como essas pessoas enxergam o mundo e, consequentemente, a si mesmas, os outros e as relações internas de uma sociedade. Portanto, a importância de nós entendermos a reforma e a implicação dos seus pontos principais é muito grande, porque ultrapassa os limites da igreja, vai além disso. E é isso que nós queremos com encontros como esse. Mas deixa então eu, depois de toda essa introdução, me focar no texto, no meu tema. Nessa primeira parte, eu vou fazer uma coisa que eu não estou muito acostumado a fazer, que é um estudo tópico sobre o assunto. Mas na segunda parte eu vou fazer uma exposição, que é o que eu gosto mais de fazer. Então, eu acho que dessa forma a gente cobre todos os pontos. De qualquer forma, o estudo que eu vou fazer agora, ele toma como partida o que Paulo escreveu a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 3, do verso 14 ao verso 17. Lembrando que o tema é somente a Escritura, sola Escritura. Aqui no Brasil tentou-se colocar um sexto sola gravata, mas nós resistimos bravamente contra isso e morreu a ideia, ficou só os 5 mesmo. Pregar só de gravata. 2 Timóteo 3, de 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Essa orientação de Paulo começa com um porém, aí no verso 14, porque Paulo está fazendo um contraste entre Timóteo e o que ele chama no verso 13 de homens perversos e impostores, que irão de mal a pior. Mercenários que mercadejavam a palavra de Deus, contra os quais Paulo está advertindo Timóteo. Tu, porém, Timóteo, em contraste com estas pessoas, você vai fazer o seguinte: você permanece, primeiro no verso 14, naquilo que você aprendeu e de que você foi inteirado, sabendo de quem você o aprendeu. A referência é ao fato de que Timóteo, ele nasce num lar cristão, foi educado pela sua mãe e pela sua avó, tinha uma formação de berço nas Escrituras Sagradas, foi ensinado no Evangelho de Cristo desde pequeno. Lembra do que você aprendeu, Timóteo, desde pequeno, como ele diz no verso 15, desde a infância, tu sabes as sagradas letras que foram ensinadas pela mãe dele e pela avó, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo aqui faz uma relação de causa e efeito entre a salvação e as Escrituras. É claro que quando Paulo escreveu isso aqui, o conceito de Escritura, formalmente falando, era a Escritura era os livros do Antigo Testamento, o cânon do Antigo Testamento. E porque o do Novo estava ainda em formação, apesar de que essa altura em que a segunda de Timóteo foi escrita,
já muitos escritos neotestamentários estavam em vigência e rodando entre as igrejas e utilizados lado a lado com as escrituras do Antigo Testamento. O próprio Paulo, aqui na sua carta, ele cita passagens do Evangelho, palavras de Cristo, lado a lado com palavras do Antigo Testamento, dando a elas o mesmo valor. Então, o conceito de escritura sagrada, que era as palavras de Deus do Antigo Testamento, estava passando para o acréscimo daquelas palavras dos apóstolos e daqueles homens no círculo apostólico que escreviam para as igrejas autoritativamente. Timóteo tinha sido criado com estas palavras do Antigo Testamento e a nova palavra do Evangelho. E estas letras, sagradas letras, poderiam fazê-lo sábio para a salvação. Então fica claro que o meio pelo qual Deus salva pessoas é através das sagradas letras, porque são nelas que nós encontramos quem é Deus, o nosso estado, de que maneira nós podemos ser salvos, o que é que Deus nos promete, o que é que Ele requer de nós, o que é que o futuro nos espera. Só nas Escrituras nós vamos encontrar isso. E é por isso que é através delas que nós podemos nos tornar sábios, entendidos, inteligentes, para saber qual é o caminho da salvação que nos é oferecido. E aí no verso 16, Paulo reforça esse ponto falando da inspiração da Escritura. Por que ela é o caminho? Por que ela é um instrumento pelo qual Deus salva pessoas? Porque ela foi inspirada pelo próprio Deus. A palavra inspirada, como é do conhecimento de vocês, ela significa literalmente soprada por Deus. Theopneustos. E isso nos remete lá à criação do homem. O relato de Gênesis diz que Deus, após ter feito o homem do pó da terra, soprou nele o fôlego da vida. Então, é essa mais ou menos a figura que Paulo está usando aqui, que esse livro foi inspirado por Deus, soprado por Deus, de forma que o que nós encontramos aqui é a sua palavra real, é a sua vontade. As sagradas letras, elas contêm aquilo que Deus, ou elas são aquilo que Deus queria que nós conhecêssemos com vistas à salvação. Mas não é somente para a salvação, vai além. Ele continua no verso 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão, correção, educação na justiça. Não somente para a salvação, mas também para o meu crescimento, o crescimento da igreja aqui nesse mundo. O meio que Deus determinou são as Escrituras sagradas, por Ele inspiradas, sopradas com esse objetivo. Verso 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Foram textos como esse que levaram os reformadores a chegar a essa compreensão daquilo que ficou resumido no sola scriptura. A Escritura, e ela somente, é o meio pelo qual Deus nos fala e nos transmite o conhecimento necessário para a salvação e para a educação na justiça. Se a gente quiser achar um evento que sirva como marco histórico para a origem desse conceito, talvez aqui aquela famosa resposta de Lutero na Dieta de Worms, de 1521, possa servir. Como vocês conhecem a história, depois que Lutero se tornou famoso, pela pregação das 95 teses, fixação das 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, ele foi inquirido várias vezes e finalmente foi chamado a um encontro, a um tribunal, que era chamado de dieta, não é? Onde sua opinião teológica seria examinada e ele teria a oportunidade de explicar a sua opinião e se defender dos ataques que eram feitos. Isso foi feito numa cidade chamada de Worms, na Alemanha. Então, ali Lutero compareceu, a princípio não ia, os amigos disseram que não fosse, que era cilada, mas ele acabou indo, de qualquer forma estava debaixo de proteção de gente poderosa, ele foi, e lá foi perguntado se aqueles livros vários livros dele foram mostrados, e perguntaram se os livros eram dele, ele disse que sim, perguntaram então se ele estava disposto a se retratar daquilo que estava escrito ali, ele pediu permissão para pensar a respeito do assunto, orar, e volta depois com a resposta dizendo o seguinte, estou citando literalmente: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão pura
E já que não aceito a autoridade do Papa e dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente, minha consciência é cativa da palavra de Deus. Eu não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro nem certo ir contra a consciência. Deus me ajude. Amém. Essa foi a resposta de Lutero diante dos seus inquisidores oficiais da Igreja Católica Romana. Daí ele saiu, sob proteção, e logo em seguida vem a bula de excomunhão dele. Ele foi excomungado da Igreja Católica. O importante aqui é que, na resposta de Lutero, ele diz que não podia ir contra a sua consciência e que a consciência dele estava cativa à palavra de Deus. Então, para Lutero, a essa altura, ele já considerava a Escritura como sendo o tribunal maior da consciência, como sendo aquela referência maior que Deus deixou para a sua igreja, para o seu povo, e que ele nunca poderia conscientemente, em sã consciência, proceder contrário àquilo que ele entendia que a Escritura estava dizendo. Então, em outras palavras, ele declarou que só aceitaria aquilo que pudesse ser provado pelas Escrituras. Aceitando, então, uma vez que esse ponto ele é firmado, somente a Escritura, somente ela tem autoridade sobre a consciência e é dela que nós derivamos o conhecimento salvador de Deus, então Lutero parte para reafirmar esses outros pontos, que mais tarde, como eu disse, foram resumidos nos 5 solas, ou seja, que a salvação era somente pela graça, como a Bíblia ensina, e não como a Igreja Católica estava ensinando, mediante as indulgências e o engajamento na liturgia da Igreja, e que era somente pela fé e não por obras ou mérito do indivíduo, e essa fé era somente na pessoa de Cristo e não em Maria, nos anjos ou na própria Igreja ou nos sacramentos da Igreja, e tudo isso redundando em glória somente a Deus. Mas o fundamento, por isso que a gente começa com as Escrituras, o fundamento desses 5 pontos é exatamente o primeiro, porque os 4, eles são derivados daquilo que as Escrituras ensinam aqui. É interessante que praticamente todas as grandes confissões de fé que foram produzidas no período da Reforma ou da pós-Reforma, elas começam com um capítulo sobre as Escrituras. Se você fosse escrever um resumo da fé cristã, alguém chegasse e dissesse, olha, escreve aí uma obra, um livro, onde você fica à vontade, você começa por onde você quiser, estruture como você quiser. A nossa tentação seria começar com Deus, né? Começar com Deus. O que é que eu creio sobre Deus? Mas os reformadores entenderam que para você falar sobre Deus, você tem que conhecer o que Ele revelou de si mesmo, e essa revelação está nas Escrituras. Então, nós temos que começar com as Escrituras, porque é de lá que vem todo o resto, todo o conhecimento seguinte, ele é baseado no que as Escrituras nos ensinam. Por isso, ele é o primeiro dos 5 solas, não é? E o que está refletido, como eu disse, nas grandes confissões. Deixe-me, então, a partir de agora, trazer alguns pontos para vocês, algumas anotações que são derivados desse importante conceito, com o objetivo de esclarecê-lo e firmá-lo bem na nossa mente. Primeiro, é que nós temos que ter em mente muito bem o contexto em que Lutero disse aquelas palavras e também o contexto em que os reformadores adotaram essa postura. Ao afirmar somente a Escritura, ou que minha consciência está cativa à palavra de Deus, Lutero e os demais reformadores estavam divergindo daquilo que era ensinado na época pela Igreja Católica e que era baseado na tradição da Igreja, nas bulas e declarações encíclicas papais, como, por exemplo, a venda de indulgências. Todas estas práticas, elas eram baseadas numa fonte de autoridade, que era a autoridade papal. A Igreja Católica tinha mantido, durante a Idade Média, o conceito de revelação continuada, que Deus tinha se revelado aos apóstolos, e aquela revelação tinha sido escrita. A Igreja Católica não negava a Bíblia como palavra de Deus, nem como fonte de conhecimento.
Só que ela dizia que uma vez que os apóstolos tiveram um sucessor, e o sucessor era o Papa, da mesma forma que Deus se revelou a Pedro, revelou verdades a Pedro e aos apóstolos, ele continuou historicamente revelando verdades ao sucessor dos apóstolos, que era o Papa, o Bispo de Roma. Então, eles consideravam a tradição oral baseada na revelação continuada, que era feita através do magistério católico e do Papa falando ex cátedra, da sua cadeira, portanto, oficialmente, eles consideravam isso como tendo o mesmo valor da Escritura. Então, se você perguntar qual era a base para a Igreja Católica afirmar o nascimento virginal de Maria, ou a ascensão de Maria aos céus, que ela é co-medianeira, ou a intercessão dos santos, ou a doutrina do purgatório, ou a vera de indulgências, eles não tem fundamento bíblico nenhum, não está na Escritura isso aí, mas era considerado como de Deus, que Deus tinha revelado à sua igreja, mediante o ensino católico e a autoridade papal. Então, o que os reformadores fizeram foi romper com isso. Eles disseram, não, a única fonte de revelação da vontade de Deus para essas coisas, para a salvação, são as Escrituras. Eles rejeitaram, então, a autoridade do Papa, a autoridade dos concílios, eles rejeitaram as bulas papais, todo aquele ensinamento que foi feito e que não tinha fundamentação bíblica. Então, foi um rompimento com a hierarquia e a estrutura da Igreja Católica. O crer no sola Escritura, inevitavelmente, levaria a um rompimento com a Igreja Católica. Exatamente como hoje acontece se um católico ele quisesse comprometer com esse conceito de que a Bíblia é a única regra de fé e prática, se ele for coerente, ele vai ter que romper com a estrutura da igreja dele, da Igreja Católica, que continua hoje ensinando a mesma coisa que ensinava na época da Reforma Protestante. Ela não mudou nesse ponto, ela não reformou nenhum dos seus... Na verdade, ela reafirmou esses pontos depois na Contra-Reforma no Concílio de Trento. Então, era isso que significava na época, dizer somente a Escritura, um rompimento com o papado e toda a estrutura e hierarquia da Igreja Católica. Segunda coisa que eu queria dizer aqui, pensar com vocês, é esclarecer o que é que a gente não quer dizer quando afirma somente as Escrituras. É importante esse sistema, né? Quando a gente diz o que é que a gente não quer dizer, fica claro o que é que a gente quer dizer, né? Então, vamos começar com algumas negativas. Quando os reformados afirmam sola Escritura, ou seja, que a salvação, o conhecimento salvador de Deus se encontram somente nas Escrituras sagradas do Antigo e do Novo Testamento, nós não estamos negando que durante um tempo a palavra de Deus foi transmitida oralmente antes de ser escriturada. O que a gente tem nas Escrituras é o resultado de um processo de inspiração, revelação e escrituração que levou anos. Então, os ensinos de Jesus, por exemplo. Jesus ensinou durante 3 anos. E as coisas que ele ensinou oralmente, a princípio foram transmitidas oralmente pelos apóstolos e por aqueles que tinham escutado. Só depois de um certo tempo, não muito tempo depois, é que ganha forma escrita e finalmente chegam os evangelhos, chegam o livro de Atos, as cartas dos apóstolos, finalmente o livro de Apocalipse e assim por diante. Mas houve um tempo em que essas verdades foram transmitidas oralmente. Então, nossa ênfase em sola Escritura não ignora que durante o processo de formação das Escrituras houve um período de transmissão oral. Mesma coisa no Antigo Testamento. Aquelas verdades que Moisés escreve no livro de Gênesis, de onde é que ele recebeu? Porque ele não estava lá quando Deus criou o mundo do nada. Então, a partir de Adão e assim por diante, a história foi sendo contada e a inspiração consiste em que Deus preservou a transmissão, de maneira que quando Moisés escritura, ele está escriturando exatamente aquilo que Deus queria que fosse feito, a verdade conforme foi escrita. Contudo, o que eu quero dizer com sola Escritura é que o período da transmissão oral terminou quando o Antigo Testamento foi terminado. Então,
E com isso significa que nós não aceitamos tradições, por melhores que elas sejam, orais e que estão na igreja durante anos e séculos, simplesmente porque os nossos pais fizeram assim e porque nos ensinaram que era assim. Faz parte do espírito, do DNA reformado, não aceitar coisas na igreja que só porque foram transmitidas oralmente, porque para nós esse período já terminou. Ou é provado pela Escritura, ou então não deveria ter parte na igreja. Não deveria ter parte na igreja. Quando a gente diz, continuando, só Escritura, ou somente a Escritura, nós não estamos negando que Deus se revelou à humanidade por meio das coisas que Ele criou e também da consciência que Ele deu ao homem. Em teologia, nós dizemos que há 3 formas de revelação. Tem a revelação na consciência do homem. Deus se revela a cada pessoa por meio da imagem e semelhança na qual o homem foi criado. Mesmo que essa imagem ficou deturpada pela queda, abalada, infectada pelo pecado na queda, contudo ela não foi destruída. O homem ainda é a imagem e semelhança de Deus. Eu gosto de ilustrar isso com a figura da minha infância. Quando era menino, eu gostava muito de tomar leite ninho, que vinha, não sei se ainda hoje vem assim, vinha naquelas latas e você abria a lata e tinha uma folha de alumínio lisinha fechando. Então a gente recortava aquilo ali, não é? E tinha aquele círculo de alumínio fino, bem esticadinho, né? Quase que um espelho. Agora, se você amassasse aquilo na mão, assim, né? Fechasse, e você tentasse depois abrir e aplanar, ele nunca voltaria a ser o que era por mais que você tentasse. Assim foi a imagem de Deus no homem. Foi criada a princípio perfeita, mas o pecado fez isso, e agora ela não é mais como era, por mais que nós tentemos recuperar aqui nesse mundo, ela sempre vai estar de alguma forma manchada, né? Está enrugada, ou não é exatamente como é. Mas o homem continua a imagem e semelhança de Deus, e como tal, ele tem consciência de Deus. Paulo afirma isso no capítulo 1 da carta aos Romanos, que o homem, que o que Deus se pode conhecer, Deus revelou entre eles, a expressão lá não é a eles, mas entre eles. E no capítulo 2 ele fala de que a lei de Deus está gravada no coração do ímpio, de forma que quando ele toma uma decisão ou para um lado ou para o outro, ele reflete essa norma do certo e do errado que está gravado no seu coração. Então Deus se revelou à humanidade através da consciência, e também através da natureza. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Paulo também fala dessa revelação natural em Romanos capítulo 1, dizendo que o que de Deus se pode conhecer, Ele o revelou por meio das coisas que são criadas. E que desde a fundação do mundo, a divindade de Deus, o seu eterno poder e a sua glória, claramente se percebem por meio das coisas que Ele criou. E esses homens, portanto, são indesculpáveis. Então, há um conhecimento de Deus na natureza e dentro do próprio homem. Mas o conhecimento que nós temos de Deus por essas 2 fontes não é um conhecimento salvador de Deus. Pela consciência e pela observação da natureza, nós sabemos que há um ser mais poderoso, maior do que nós, que Ele é santo, que Ele é justo, que Ele está irado, que Ele é um Deus de ordem, que Ele é todo-poderoso, que já existia antes da criação. Tudo isso é a minha consciência e a criação me mostram isso. Mas é somente na revelação especial de Deus, e aqui nós temos a 3ª forma de revelação, que nós conhecemos o nome de Deus, o propósito dEle, de que maneira podemos nos relacionar por Ele, o que é que Ele gosta, o que é que Ele não gosta, e de que maneira Ele nos salva da nossa condição, que nos é informada claramente na Escritura como sendo de perdição, culpa e condenação. Então, essa revelação que nós chamamos revelação especial, ela está na Escritura e na Escritura somente. Então, quando a gente fala só Escritura, nós não estamos negando a revelação natural e a revelação da consciência, mas estamos afirmando que a revelação salvadora encontra-se somente nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Também, quando eu digo assim, só Escritura, isso aqui vai ser interessante,
Eu não estou negando que o Espírito Santo atua nos cristãos de outras formas que não através da Bíblia. Eu sei que vai ter gente que vai querer dizer que o Espírito Santo só atua através da Escritura, mas não necessariamente. Salvadoramente, sim, mas o Espírito Santo nos ilumina, ele nos instrui, ele nos guia em áreas e decisões da vida, sem que necessariamente eu tenha um versículo bíblico na cabeça naquela hora. Eu me lembro, por exemplo, eu atribuo isso à obra do Espírito Santo, uma conversão que aconteceu em mim. Eu pensava, quando me converti, eu queria ser um plantador de igrejas, queria ser como Paulo, solteiro, totalmente livre, desimpedido para plantar igrejas. E que desperdício, na época eu era bonitão, era um desperdício. Mas, de qualquer forma, eu não queria casar, queria ser como Paulo. E tinha convicção de que eu tinha um dom do celibato. Né? Tranquilo, conseguia viver sem namorar durante um tempo, plantando igrejas e tudo. Até que um dia eu fui para um encontro de jovens e vi aquela que um dia seria minha esposa. Na hora eu descobri que eu não tinha um dom de celibato. Foi assim, pá, o Espírito Santo como que me disse assim, é essa. Não tinha nenhum versículo bíblico, não estava lendo a Bíblia, não tinha nada, mas uma profunda convicção, intuição de que aquela seria minha esposa. É claro que ela não concordou com isso durante um ano, né? Resistiu bravamente a todas as minhas tentativas durante um ano, até que finalmente a graça prevaleceu, né, para mim, né, e ela aceitou. Então, eu sei que se eu perguntasse, cada um de vocês teria experiências desse tipo para contar, né? Como às vezes há uma intuição, uma forte convicção do bem e do certo, e que a gente segue, e que não foi necessariamente através da Escritura. Então, quando a gente fala só da Escritura, nós não estamos negando a doutrina da providência, é importante lembrar. Esse é o nome que a gente dá à maneira como a qual Deus nos guia no dia a dia, porque às vezes nós somos acusados disso. O pessoal diz que a gente prendeu o Espírito Santo num livro. Eles dizem isso, né? Vocês prenderam o Espírito Santo num livro. Bom, não é um livro qualquer, é a palavra de Deus. Mas não é o que você está dizendo. Eu creio na doutrina da providência, que o Espírito Santo vai nos guiando através das circunstâncias, através dos eventos, fecha uma porta, abre outra, e que isso nem sempre é mediante você abrir a Bíblia assim, Senhor, né? Mostra o que é a tua vontade, né? Que tem gente que quer saber a vontade de Deus, às vezes, brincando de loteria com Deus, né? Não, nós não estamos dizendo isso. O que nós estamos dizendo é que em matérias pertinentes à salvação, ao crescimento espiritual, na graça e na fé, sim, o Espírito Santo fala através das Escrituras. É o meio que ele vai usar. A providência, ela pode ser usada para uma série de outras coisas, mas quando a providência atua salvadoramente, quando eu falo providência, estou falando Deus agindo providencialmente, ele faz isso através das Escrituras, como a gente leu lá no texto de Paulo a Timóteo, as sagradas letras que podem te fazer sábio para a salvação. Também quando a gente diz aqui sola Escritura, nós não estamos negando a necessidade de pastores, mestres e evangelistas. Porque essa é uma conclusão que muita gente tira erradamente. Ou diz que a gente ou interpreta mal o que a gente está dizendo. O raciocínio é mais ou menos o seguinte: se Deus me fala somente através das Escrituras, para que eu preciso de pastor? Ou de mestre, ou de evangelista? É só ler minha Bíblia. É só ler a minha Bíblia. E, num certo sentido, está correto o raciocínio se você, com isso, estiver dizendo que a fonte maior da autoridade espiritual para você é o que a Escritura está dizendo, e que se tiver um pastor, um mestre, um evangelista que diga alguma coisa contrária à Escritura, você vai ficar, como Martinho Lutero, com a Escritura e contra aquilo que esses pastores estão dizendo. Mas o fato de que só Deus age em nós salvadoramente e no seu conhecimento, mediante as Escrituras, não quer dizer que essas Escrituras não precisam ser explicadas. Nós estamos falando de um livro que foi escrito há 2000 anos atrás, numa cultura diferente, em línguas diferentes, respondendo às vezes a perguntas diferentes das perguntas que são feitas hoje, e cujos autores todos já morreram. Então, isso é o que a gente chama de distanciamento
na disciplina de hermenêutica ou interpretação. É o distanciamento do texto. O texto está distante de nós. Então, nós precisamos chegar ao entender o que é que aquele texto, o que é que as Escrituras estão dizendo a respeito de Deus, a meu respeito, a respeito do caminho da salvação e assim por diante. E por isso que Deus, ao mesmo tempo em que deu a Escritura à sua igreja, Ele também deu pastores e mestres, de acordo com o que Paulo está falando em Efésios, capítulo 4. Então, se você perguntar, quando você diz só a Escritura, você está dizendo que nós não precisamos de pastores e mestres? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a Escritura, ela vai ser a autoridade final, e que se você tiver que escolher entre a palavra do pastor e o que a Bíblia claramente está dizendo, você vai ficar com a palavra do pastor. Com a Escritura, né? Não do pastor, perdão. Né? Vai ficar com a palavra dele. Mas o que eu estou dizendo é que, com frequência, nós vamos precisar de irmãos que Deus dotou com habilidades específicas de estudar as línguas originais, conhecer a história, conhecer os tempos daquela época e nos trazer uma explicação clara do que é que a Bíblia está dizendo, o que é que ela está dizendo, para que então eu possa me submeter às Escrituras de maneira mais consciente e de maneira mais entendida, de maneira mais verdadeira. E às vezes as pessoas vão ter dificuldades com algumas passagens, né? Há passagens de difícil interpretação. Por isso Deus levantou pastores e mestres. E, por fim, quando eu digo assim, que sola a Escritura, nós não estamos dizendo que ela é sempre clara em todas as suas partes, e menos ainda que ela é exaustiva. Esse último ponto, o da clareza, eu vou primeiro pegar o da clareza, depois da exaustão. Há partes na Bíblia que não são muito claras. Há textos que são objetos de debate na Bíblia desde que a igreja começou. No século I, nós já encontramos debate a respeito de partes da Escritura, por exemplo, como o cristão se relaciona com o Antigo Testamento. Já havia debate sobre isso já no século I, século II, como entender a pessoa de Cristo. O que os apóstolos ensinaram sobre a pessoa de Cristo, a divindade de Cristo, a sua humanidade, como entender Deus, a Trindade e uma série de outras questões que sempre foram motivo de debate, porque aparentemente, por exemplo, a questão do livre-arbítrio e da soberania de Deus foi objeto de uma discussão muito acalorada entre Agostinho e Pelágio já no século IV. Ou seja, por que isso? Porque nem sempre todas as coisas são absolutamente claras na Bíblia. Quando a gente fala sola Escritura, com isso a gente não está dizendo que a Escritura ela é clara em todos os seus pontos, a ponto de que eu posso lê-la sozinho, ou interpretá-la sozinho e chegar às minhas próprias conclusões. A história da igreja está aí para mostrar que essa conclusão não está correta. Mas o que nós estamos querendo dizer é que aquilo que Deus queria que nós soubéssemos para a salvação, isso está suficientemente claro nas Escrituras, e aí vem o meu segundo ponto. Quando eu digo sola Escritura, eu não estou dizendo que tudo que Deus tinha para não estou dizendo que tudo que se pode saber, ou tudo que se pode saber sobre Deus, sobre o mundo, sobre nós mesmos, os anjos e os demônios, está na Escritura. A Bíblia não é exaustiva. Ela é a revelação que Deus nos deu daquilo que Ele considera suficiente para que eu o conheça nesse mundo, seja salvo, viva de maneira que o agrade aqui e viva na expectativa do mundo vindouro. Tem assuntos sobre os quais a Bíblia não se pronuncia. E é aqui que nascem as heresias, quando as pessoas tentam completar aquilo que eles acham que está faltando na Bíblia. Por exemplo, vamos pegar o velho debate, o antigo debate sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. As pessoas tentam resolver uma coisa que a Bíblia não resolve. A Bíblia não resolve o aparente
paradoxo, né, ou contradição entre essas duas verdades, porque se Deus é totalmente soberano e governa tudo o que acontece, como é que o homem pode ser responsável pelos seus atos, se os seus atos já estão determinados por Deus? Então, como é que a gente resolve isso? A Bíblia não resolve isso. A Bíblia afirma as duas coisas, afirma a soberania de Deus a um nível de número de cabelos na cabeça e passarinho que cai no chão, que não cai no chão, se não for a permissão dele. A Bíblia afirma isso com toda clareza. Nada acontece no mundo que não tenha sido decretado por Deus. Por outro lado, e às vezes no mesmo capítulo e com frequência no mesmo versículo, a Bíblia ensina que o homem é responsável por cada escolha, cada ato e decisão que ele toma. São duas verdades caminhando juntas, lado a lado, não como inimigas, mas como irmãs. Quando as pessoas, Spurgeon dizia que quando as pessoas chegavam para ele, ele dizia: como é que você reconcilia a soberania de Deus com a responsabilidade humana? Ele dizia: eu não reconcilio amigos. Não são inimigas. Eu simplesmente não sei como na lógica de Deus estas coisas podem se harmonizar. Eu não sei porque a Bíblia não diz, a Bíblia simplesmente ensina. Então, quando você diz sola escritura, significa isso, que você vai parar onde a Bíblia para. Onde a Escritura fala, você fala. Onde ela se cala, você humildemente se cala e diz: eu não sei. Eu não sei. Então, nesse ponto a gente afirma, ela não é exaustiva, ela não diz tudo, não explica todos os mistérios, mas o suficiente para que eu viva nesse mundo para o louvor de Deus e para a sua glória. Então, quando a gente declara sola escritura, isso para nós significa fundamentalmente que a palavra que Deus falou através dos séculos, pelas pessoas que Ele escolheu e inspirou, e na qual Ele revelou a si mesmo e a sua vontade, se encontra agora nas Sagradas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento e em nenhum outro lugar. Agora a ênfase é no sola, somente a Escritura. A palavra de Deus que Ele falou, que Ele revelou, durante séculos, no processo de escrituração, essa palavra se encontra agora revelada somente nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, e em nenhum outro lugar. Com isso, nós rejeitamos, para fins de salvação, os livros religiosos de outras religiões, né? Os livros sagrados de outras religiões. Então, a gente pode aprender alguma coisa com eles, porque tem princípios lá que são bem parecidos, especialmente na questão moral e ética. Você vai encontrar nos livros sagrados de outras religiões, né, o amor ao próximo ensinado, né, que é um preceito universal. Mas eles divergem fundamentalmente no que diz respeito à salvação do homem e a maneira pelo qual o homem pode ser justo diante de Deus e receber a salvação. Para nós, a revelação salvadora de Deus encontra-se somente nas Escrituras e em nenhum outro livro, por mais elevado que a moral seja, os ensinamentos mais sábios e que tenham baseados na lógica e na razão, podemos aprender com todos eles, mas o caminho para agradar a Deus e ser justificado diante dele se encontra somente nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Em outras palavras, sola escritura significa que a única regra de fé que pertine à salvação e prática que pertine à santificação, a única regra de fé e prática para os cristãos, de fato, são as Escrituras sagradas do Antigo Testamento, pela simples razão de que elas somente foram inspiradas por Deus. Ao dizer isso, então, automaticamente, a gente está excluindo outras formas de revelações para nós, a começar com a tradição oral, já falei sobre isso, pronunciamento dos concílios, líderes religiosos e as opiniões de teólogos. Eles podem ser úteis em nossa compreensão das Escrituras, das origens do cristianismo, bem como das suas aplicações, as questões do nosso dia. Contudo, nenhum deles é base e fundamento para a minha fé e minha prática. Isso aqui é importante para nós, especialmente porque os reformados, eles não demoraram muito em elaborar confissões de fé. Porque quando a reforma começou, ela se fragmentou em vários movimentos.
Se fragmentou em vários movimentos. Embora houvesse esse núcleo central de crença comum, representada nos 5 solas, e depois, mais tarde, algum tempo depois, no Sínodo de Dort, com os 5 pontos do calvinismo, que estabeleceu a soteriologia reformada, não estabeleceu, mas resumiu. Apesar disso, como eu disse no começo, o movimento reformado ele não era monolítico, ele tinha fragmentações. Então, havia essa necessidade dos reformados entenderem o que outros reformados estavam pensando sobre determinados pontos. Além disso, havia necessidade de catequizar e instruir os novos convertidos, fora a necessidade de dar uma resposta para a contra-reforma da Igreja Católica, que avançava a passos largos sobre esse movimento. Então, diante disso, a solução foi elaborar aquilo que eles pensavam. E aí surgem as confissões de fé e os catecismos. Eles surgiram com propósito apologético, catequético, doutrinário e evangelístico, e esclarecedor das suas diferenças. Mas aí vem a questão, não é? Aí vem a questão, que essas confissões, elas passaram a adquirir um status bem elevado dentro do pensamento reformado, trazendo o risco de se colocar, fazer exatamente aquilo que aconteceu na Idade Média, quando as bulas e as encíclicas papais, elas eram acima da autoridade da Igreja, obrigando a consciência de cada um. Então, os reformados, eles precisam ter muita sabedoria para saber como conviver com a Bíblia como a única regra de fé e prática e suas confissões como sendo interpretações dessa Escritura, mas não com status de autoridade e infalibilidade. Infelizmente, às vezes, acontece que, inconscientemente, muitos irmãos reformados, dentro do presbiterianismo, eles vão dar a confissão de fé de Westminster um status quase de escritura. Eles aceitam até que a gente discuta a Bíblia, mas não pode discutir a confissão de fé. O que, para mim, é uma volta à situação da Idade Média, contra a qual os próprios reformadores se levantaram. Eles se levantaram. Então, enquanto que as confissões de fé, que são pronunciamento de concílios, elas são úteis, elas são importantes para a formulação da nossa fé, para a gente explicar o que a gente acredita, para a gente se defender de ataques, para a gente instruir os novos convertidos, elas nunca podem tomar o lugar da Igreja. Aliás, na confissão de fé de Westminster, que para mim é a joia de todas elas, né? Foi praticamente a última a ser feita e ela condensa todas as demais, de uma forma maravilhosa, ela mesma diz que os concílios podem errar. E ela foi elaborada num concílio. Né? Então, ela mesma sabe que ela não tem, essa confissão mesmo, ela confessa que ela não tem autoridade de escritura. Quando a gente fala sola escritura, nós não estamos negando a importância dos catecismos, das confissões de fé. E não estamos negando isso. Mas nós estamos afirmando de que elas não têm, esses documentos de concílios, eles não têm a mesma autoridade da Escritura, e que a nossa consciência, ela está presa à Escritura. Enquanto as confissões estiverem de acordo ou expressando aquilo que a palavra de Deus com clareza diz, e creio que, por exemplo, a confissão de fé faz isso, a confissão de fé de Westminster, então eu sigo e adoto como sendo o meu credo, como sendo aquilo que eu creio. Se alguém chega para mim e dizer, pastor Augusto, o que é que o senhor crê a respeito de Deus e tudo mais, eu apresento a ele a confissão de fé de Westminster. Digo que está tudo aí. O que eu acredito. Ou o catecismo maior ou breve de Westminster. Poderia até mencionar outros cânones também, mas eu estou dizendo isso apenas para resolver essa questão que o sola escritura levanta, né? Se é somente a escritura, qual o papel das confissões e dos catecismos dentro da igreja? São úteis em nossa compreensão, nas aplicações que devemos fazer às questões dos nossos dias, contudo, eles não são a única regra de fé e prática. Também, se eu creio, e aqui é um problema que os nossos irmãos pentecostais e neopentecostais, eles têm que resolver quando eles descobrem a fé reformada. Eles ficam felizes da vida, não é? E com razão, não é? Porque eles percebem que aquilo expressa muito bem aquilo que eles criam no coração
e que não sabiam como verbalizar ou organizar. E, de repente, os escritos reformados, as pregações de pastores reformados, aquilo ajuda eles a arrumar a cabeça. E eles ficam maravilhados com isso. Mas logo em seguida eles vão ter um problema. Porque sola Escritura significa dizer que revelações e profecias, o período delas passou. Enquanto a Escritura estava sendo feita, Deus falou de muitas formas, de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas. Mas uma vez que a Escritura foi feita, uma vez que ela terminou, não há mais novas revelações da parte de Deus. Deus não está revelando mais nada. Tudo que Deus queria nos dizer, Ele já disse. Está aqui nas Escrituras. Então, em algumas igrejas, não são todas, em algumas igrejas pentecostais e neopentecostais, há o conceito de revelação. E às vezes não é simplesmente que Deus revela alguma coisa particular com respeito à situação de uma pessoa, mas às vezes novas doutrinas. Por exemplo, o movimento G12, ele nasce quando César Castellani diz que tem uma revelação de Jesus Cristo, de que a igreja durante 2000 anos se equivocou sobre a maneira de se organizar. Jesus queria que o discipulado fosse feito com 12, por isso ele chamou 12. Mas a igreja abandonou isso. A igreja partiu para ser mega igreja, grandes ajuntamentos, esqueceu que Jesus queria grupos de 12. Castellani diz que Jesus disse a ele isso, e ele começa o movimento G12, ou seja, como se Deus tivesse guardado uma revelação para o final. O movimento de batalha espiritual, Peter Wagner, que é um dos principais fundadores do movimento de batalha espiritual, ele diz claramente que foi Deus que revelou para ele a necessidade desse movimento, preparando para a vinda de Cristo Jesus. Você vai encontrar Valnice Milhomens, que hoje é apóstola, e que ela disse que recebeu uma revelação de Deus de que ela tinha que guardar o sábado. Tinha que guardar o sábado, e ela é sabatista, né? Começou como evangélica, era batista. Eu conheci Valnice Milhomens, ouvi Valnice Milhomens pregar lá no Recife, na época da minha mocidade, mas hoje ela é sabatista, ela guarda o sábado porque Deus mostrou para ela que era isso que ela tinha que fazer, se preparando para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, nesse meio, há muita gente que introduz doutrinas, começa práticas e movimentos, alegando revelações. E agora, com o surgimento dos apóstolos, que há um movimento agora, não é, chamado a nova era apostólica, encabeçado por Wagner, que faleceu já. Esses apóstolos se consideram como sendo receptores de novas verdades, que Deus está revelando a eles verdades da mesma forma que revelou aos apóstolos no Novo Testamento. Quando eles se chamam de apóstolos, eles não estão se considerando como missionários, que é isso que a palavra apóstolo quer dizer, alguém que é enviado. Mas eles se consideram com o mesmo status dos 12 de Paulo. E aí eles trazem palavras de revelação. Então, a má notícia para você que está adotando a reforma é que se você adotar o sola Escritura, você vai ter que romper com isso da mesma forma que Lutero teve que romper com a hierarquia católica e a ideia de que Deus se manifestava de maneira especial através daquelas pessoas. Vai ter que romper com isso. Você não tem como conciliar o conceito de somente a Escritura com o conceito de revelações atuais, de profetas que trazem mensagens com novas doutrinas a respeito da palavra de Deus. Com isso, não estou negando que Deus não possa nos falar de maneira especial. Se você tiver uma revelação especial, né, você está no seu quarto e Deus... Por exemplo, aquela revelação que eu tive de que a Minca seria minha esposa, quando eu olhei para ela, aquilo ali. Aquilo é uma coisa particular. Eu não posso pegar isso e dizer o seguinte: casamento agora é só se for com base em amor à primeira vista. O Espírito Santo me revelou isso e essa é uma doutrina para a igreja. Porque é isso que esse pessoal faz. Tem uma experiência e quer transformar numa regra para a igreja, com base na autoridade da revelação. Não, nós não pensamos assim. Então, a Escritura, e ela somente, ela vai dizer isso. Aqui, a gente pode ler Jeremias 23, de 9 a 40, onde Jeremias fala que o profeta que tiver o sonho, que conte como sonho.
Mas não venha dizer que é a palavra de Deus. Não venha dizer que é a palavra de Deus. É claro que, por último aqui, já estou caminhando aqui para o término, não é? A última questão. As pessoas perguntam, tudo bem, sola escritura, você pode provar sola escritura na Bíblia? E esse é o argumento da Igreja Católica. O que é que os católicos pensam a respeito dessa afirmação sola escritura? Eles acham que é uma grande heresia, naturalmente, porque os reformadores, eles se esqueceram de um fato muito importante, que quem criou a Bíblia foi a Igreja. Quem é que definiu o número de livros? Quem é que definiu que livros eram inspirados ou não? Esse é o argumento católico. E a resposta deles é que a Igreja, nos seus concílios, nos primeiros concílios, foi que definiu que eram 66 livros, tantos do Antigo, tantos do Novo, e que eram esses livros aqui, porque tinha muitos outros, que foram chamados de apócrifos, tinha evangelhos apócrifos, tinha várias versões apócrifas do livro de Atos, de Apocalipse também, cartas supostamente atribuídas a Pedro, a Paulo, que nunca escreveram, não é? Então, quem é que peneirou e quem é que definiu? Eles vão dizer, foi a Igreja. Logo, a Igreja está acima da Bíblia. Então, você não pode dizer só a Escritura. Deus fala pela Igreja. No caso, os católicos, quando falam Igreja, é a hierarquia católica, todo o colégio de cardeais, o magistério católico e o Papa encabeçando tudo isso, falando infalivelmente. Então, foram eles que definiram a Igreja, a Bíblia, dos primeiros séculos, fechando o cânon aí por volta do século IV, um pouquinho antes talvez. E aí os reformadores estão se insurgindo contra a história. E a resposta que os reformadores deram, né, e que nós damos também, é que a Igreja nunca definiu a Bíblia que define a Igreja. E que a Igreja não estabeleceu a autoridade daqueles livros, ela reconheceu, estes livros se impuseram por si mesmos. Eles se impuseram pela sua autoridade, pela sua apostolicidade, quando a Igreja se reuniu para resolver o problema que estava surgindo muita literatura, né? E nem toda a literatura era produzida pelos apóstolos e pelo pessoal do ciclo apostólico. Então, o que é a palavra de Deus ou não? A conclusão não foi baseada numa decisão arbitrária da Igreja, mas no reconhecimento que esses livros já tinham. Esses livros já eram ensinados, já circulavam nas igrejas, já eram pregados, já eram cantados nas igrejas. Então, não foi a Igreja que definiu a Bíblia, sempre foi a Bíblia que definiu a Igreja, o que é a Igreja e como é que ela deve andar. Essa é a grande questão que o Sola Escritura levanta entre os reformados e os católicos. O ponto de discordância é aqui. E é em cima dele que a Igreja Católica se erige e é em cima dele que a Igreja Reformada se alevanta. Para nós, a Bíblia é o fundamento da Igreja. Para eles, a Igreja é o fundamento para a Escritura. E aí eles perguntam, vocês podem provar na Bíblia o sola Escritura? É claro, eu não vou encontrar nenhuma passagem na Bíblia dizendo sola Escritura. Também eu não vou encontrar nada na Bíblia disso. Mas a gente encontra na Bíblia uma consciência dos seus autores, à medida que eles escrevem, de que eles estão ensinando a palavra de Deus. Eu tinha aqui uma lista de uns 10 versículos, que o meu tempo não vai dar para eu ler agora, mas se você quiser anotar, então vai aí. João 20, de 30 a 31, quando João disse que Jesus fez muitos sinais, mas estes que ele escreveu e registrou, são para que você creia que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo você tem a vida eterna. Então o conceito ali que João tem, de que ele está escrevendo palavras salvadoras da parte de Deus. A inspiração e autoridade do Evangelho de João, você vê no final do Evangelho de João, capítulo 20, de 30 e 31. 1 Coríntios capítulo 10, verso 11, Paulo fala de que tudo que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Ou seja, Paulo tinha consciência de que as Escrituras do Antigo Testamento eram o meio pelo qual Deus consolava e edificava o seu povo. 2 de Pedro 1, de 20 a 21, onde Pedro diz que os profetas, todos eles, falaram não por impulso humano, mas por inspiração
do Espírito Santo de Deus e que as profecias da Escritura são resultado dessa inspiração. 2 Timóteo 3, 14 a 17, que a gente já leu. 1 Coríntios 14, 37 a 38, Paulo tinha terminado de dar instruções aos profetas da igreja de Corinto e diz assim: quero que vocês reconheçam que o que eu estou escrevendo é palavra de Deus, é mandamento de Deus. Paulo tinha consciência de que a carta que ele escreveu era autoritativa e era para ser recebida. Da mesma forma, no final de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 8, ele diz isso, ele quer que a palavra dele seja reconhecida como palavra de Deus. E a mesma coisa ele diz no capítulo 1, estou sem um versículo aqui na cabeça, ele diz que a palavra que ele pregou entre os Tessalonicenses, de fato era a palavra de Deus que era para ser obedecida e requeria submissão. A 2 de Pedro 3, de 15 a 16, Pedro já coloca os escritos de Paulo como sendo em paralelo às escrituras do Antigo Testamento e diz que é ali que Deus fala e revela o caminho da salvação e manifesta a sua graça. A gente faltaria tempo para falar do Salmo 19, Salmo 119, Isaías 8, 19 a 20, João 10, 35, quando Jesus fala que a Escritura não pode falhar, Romanos 15, 4, Hebreus 4, 12, que fala da palavra de Deus como uma espada afiada, e Apocalipse 22, 18 a 19, que termina falando que não se pode acrescentar nem tirar coisa alguma. Então, a ideia, o conceito, a consciência dos escritores bíblicos de que eles estavam produzindo escritura, isso aí pode-se perceber claramente na leitura da Bíblia. Como eu disse, nós não temos um versículo dizendo sola escritura, como também não tem a palavra trindade na Bíblia. Como é que a gente chega à conclusão da trindade? Por interpretação, dedução óbvia e lógica dos textos que falam que existe um só Deus e de textos que falam que o Pai é Deus, o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus. Então, eu não tenho um versículo que fala só Escritura, mas eu tenho dezenas de versículos que refletem a consciência de que tanto os autores do Antigo Testamento quanto do Novo, eles sabiam que estavam produzindo alguma coisa, escrevendo alguma coisa que era autoritativo para as igrejas e que as igrejas deveriam obedecer. É em passagens assim que nós nos baseamos para dizer que é somente nas Escrituras que Deus nos fala de maneira autoritativa e final e, portanto, nós dizemos como Lutero, a nossa consciência está cativa somente à palavra de Deus. Então, meus irmãos, eu quero terminar aqui com uma oração, essa primeira palestra. Senhor, te damos graças pela Tua palavra, te damos graças porque o Senhor não somente as inspirou e fez escrever, mas o Senhor a preservou através dos séculos, de maneira que nós aqui, agora, hoje, em Santos, podemos lê-la na nossa língua, sendo ela representada, traduzida tão fielmente, Senhor, como se o Senhor nos falasse hoje diretamente dos céus. Nós te agradecemos por esse alto privilégio, em nome de Jesus. Amém.